Então Jesus, ele começou com uma pregação: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Observe, mudem para poder acessar, porque para ter acesso ao reino de Deus, a um novo ambiente, você precisa de mudança. Você precisa de mudança, né? Então, como é que isso, dentro do processo de transformação, de mudança, ele acontece, né? Pega aí o primeiro nível, que é o nível de mudança, é justamente a mudança de ambiente. Quando alguém quer mudar, certo? Às vezes, o ambiente, uma simples mudança de ambiente é suficiente para que ela possa alcançar essa mudança. Por quê? Não sei quando, no caso de vocês, mas quando eu me converti, por exemplo, eu não mudei logo de casa, mas eu mudei de lugar onde eu andava. Por quê? Onde é que eu andava? Eu andava nos bares, certo? E se eu continuasse andando nos bares, aquela mudança que eu queria para a minha vida, ela não ia ser efetiva. E às vezes, queridos, determinados ambientes, eles influenciam muito negativamente a gente. Uau! Dá para colocar aí no silencioso? Tirei o microfone. Então, se você não muda o ambiente, você não consegue uma mudança. Quando o seu nível de mudança ele está ainda nesse ponto, que uma simples mudança de ambiente é suficiente, certo? Basta que você troque de pessoas com quem você anda, basta que você deixe de frequentar determinados lugares e você vai ver uma mudança no seu comportamento mudar. Ou uma mudança não no seu comportamento, mas uma mudança interior começar a acontecer em você. O segundo nível, será que vai? Pronto. O segundo nível é o comportamento, é o nível comportamental. Então, o nível comportamental está muito relacionado a como você reage, o que você deve fazer em determinadas situações. A mudança de ambiente às vezes leva a mudança de comportamento. Mas quando você tem uma mudança de comportamento, você não precisa mudar o ambiente, porque o nível de mudança de comportamento ele é um nível superior ao nível de mudança ambiental propriamente dito. A Bíblia trabalha muito nessa questão do nível de mudança de comportamento. O nível de mudança de comportamento. A partir daqui, nós vamos ver muito aonde a Bíblia trabalha. E a mudança de comportamento não é uma coisa que seja muito complicada de se executar ou de se fazer. Basta que nós tenhamos boa vontade em exercitar. Léo quer falar alguma coisa aí, pastor? Quem é? Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Sim, então, sim, nesse claro. caso aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui Pronto, nesse caso aí de mudança de ambiente versus mudança de comportamento, o homem então não seria produto do meio? Ele pode ser ou não produto do meio. Isso depende do nível de desenvolvimento que ele está. Porque ele pode ser, na verdade, ou um influenciado pelo meio ou um influenciador do meio. Você está entendendo? Então depende isso do vai nível pro segundo que você... aspecto da questão do conhecimento. Pronto, a gente vai chegar. Você vai ver que isso vai passar por uma série de processos aqui. Entendi. Beleza. Certo? A gente vai ver aqui cada passo, porque são passos. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, é o seguinte, que quanto mais a gente sobe de nível, nesses níveis aí, e no final você vai ver que é o nível piramidal mesmo, você tem mais capacidade de ser um influenciador do que um influenciado. Entendeu? Então você tem mais capacidade de gerar influência e transformação, certo? A partir da sua transformação, do que você ser influenciado pelo meio. Então quando você muda, por exemplo, de ambiente somente, a depender do seu nível de necessidade de mudança é suficiente, mas às vezes o seu nível de necessidade de mudança é mais profundo, então uma mudança de ambiente não é suficiente. Por exemplo, você vê pessoas que têm vícios com drogas, não adianta você mudar de endereço. Quando ela chegar em outro lugar, ela vai o quê? Procurar pessoas que usam drogas naquele lugar e se envolver com essas pessoas. A mudança de ambiente não é suficiente, certo? A mudança de comportamento aí pode também
pode já levar, né, a uma nova etapa da vida, mas nem sempre somente o comportamento, porque a mudança de comportamento requer, ó gente, isso aqui é importante que eu vou falar agora, a mudança de comportamento requer exercício e disciplina, certo? Então, quando eu falo de mudança de comportamento, veja só, por exemplo, eu e Léo, que a gente tá sempre assim, gosta de belos pratos, né? E às vezes, assim, nesse estado de doméstico residencial, a gente acaba fazendo ataques em horas erradas à geladeira. Isso daí eu vou ter que te corrigir, meu amigo, sabe por quê? Por Eu tô quê? 15 quilos já abaixo daquele peso. Pronto, Falta 5 para eu cumprir então. aquela meta que eu falei até final do ano. Que bom, pois eu não consegui. Eu não consegui ainda. Eu tô falando aqui sobre isso, mas é porque eu ainda não estabeleci isso como prioridade. Se eu perder, eu tô ganhando. Você tá ganhando, né? Entendeu? Então veja bem, a mudança de comportamento é uma prática disciplinar. Uma mudança de comportamento é quando você começa a absorver determinados comportamentos que eles se transformam em hábitos na sua vida. E esses comportamentos, eles podem ser benéficos ou podem ser prejudiciais. Hábitos ou vícios. No caso do que a gente está falando, uma mudança positiva, são bons hábitos. Então, você quer ver uma coisa que eu estou achando super legal nesse período de pandemia? As pessoas, quando terminarem essa pandemia, vão estar muito mais higiênicas. Né? Você já observou isso? Não sei se já acontece com você, mas eu lavo as mãos com uma constância gigantesca. Né? Meu álcool gel vai comigo aonde eu for. Certo? E eu não esqueço de jeito nenhum, porque isso está se tornando um hábito. A gente tem que saber também não deixar que isso se torne um toque, né? Mas um hábito, certo? Um hábito. E o hábito o comportamento é o gerador do hábito, né? Os novos comportamentos geram novos hábitos. Vamos continuar. Então, quando vocês quiserem falar, vocês me dão toque, porque eu estou aqui na apresentação, aí talvez eu não veja. Aí vocês falem, pastor, aí eu paro, certo? Vamos lá. O terceiro nível de mudança são as capacidades. Porque, veja só, às vezes a gente até quer mudar um comportamento, mas a gente não tem as habilidades suficientes para isso, não tem as capacidades suficientes para isso. Então a gente tem que estar buscando, certo? O tempo todo que está acrescentando em nossas vidas novas capacidades. Por exemplo, esse momento agora aqui que a gente está, eu não compartilhei a sala, né? Não compartilhei a tela, né? Tudo bem, mas não tem problema não. Vocês entenderam. Esse momento aqui isso que a gente está passando aqui é um momento de capacitação, certo? De aprendizado. Você vai começar a observar que existem coisas na sua vida que você quer fazer, mas você não tem os recursos necessários para fazer. Certo? Então, o que precisa ser feito? A gente precisa buscar esses recursos. A gente busca esses recursos aonde? Primeiro são os recursos internos, o que eu já sei. Né? Então, o que é que eu já sei? Se eu não tenho todos os recursos necessários, então eu busco os recursos externos. Então eu vou buscar em aprendizados, eu vou buscar em treinamentos, eu vou buscar em capacitações, eu vou buscar na igreja, na palavra, eu vou buscar na Bíblia, eu vou buscar o que eu preciso de conhecimento para poder gerar transformação em minha vida. E às vezes a gente está, queridos, precisando de uma transformação, mas a gente não sabe como gerar, sabe por quê? Porque a gente não tem a capacitação suficiente para isso. Então, olha, eu quero emagrecer, mas não sei como. Eu já tirei até um monte de comida, às vezes pessoas falarem isso, mas elas não sabem que é necessário não só deixar de comer é um passo, certo? Mas você precisa também saber deixar de comer o quê? E você vai suprir a ausência dos nutrientes com o quê? Então, essa busca de conhecimento é a busca de formação dessa capacidade que a gente precisa. A mesma coisa, quando entramos na faculdade, certo? É porque tínhamos o anseio de mudar o nosso patamar de vida,
certo? Então a gente não tinha os recursos necessários, fomos buscar esses recursos aonde? Na faculdade, certo? Se você recebe um desafio na sua vida de liderar uma equipe, de liderar uma empresa, o que é que as empresas normalmente fazem? Treinamento constante, para quê? Para capacitar aquelas pessoas para eles se tornarem funcionários cada vez melhores, promovendo mudança. E quando você vai dando capacidade, você vai também entendendo comportamentos e você vai entendendo também o ambiente. Você passa a ter mais controle sobre o seu comportamento e sobre o seu ambiente. Quarto nível de mudança. Deixa eu compartilhar aqui agora. Quarto nível de mudança é esse aqui, que é o crenças, o nível das crenças. Muitas vezes as nossas capacidades elas esbarram nas crenças. O nosso aprendizado ele esbarra nas crenças. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas diariamente tem aqui o meu vizinho, ele é católico muito fervoroso, né? Então, desde que a pandemia começou, todo dia às 19h30, ele faz uma missa aí pela janela. E aí fica esse som, agora até uma música boa ele está cantando, Eu Navegarei. Né? Mas eles, todo dia está aqui. Tá. Então, apesar dele certamente deve ler a Bíblia, certo? Apesar porque ele é irmão de um padre, inclusive, mas ele alimenta uma crença, que é uma crença extremamente arraigada, acerca da deidade mariana, né? Os católicos acreditam que Maria está praticamente no mesmo patamar de Jesus Cristo. Quando elas falam, aliás, até pior, né? Porque quando a oração, a reza deles, da Ave Maria de Santa Maria, Mãe de Deus, certo? Quando ele fala isso, ele está dizendo que Deus não é a origem de todas as coisas, mas sim a Mãe de Deus, que é Maria. E você tirar isso da cabeça de um católico é algo extremamente difícil, bem complexo. Por quê? Porque aquilo ali são crenças arraigadas que ele tem. Mas eu estou falando aqui a nível religioso, só que existem outras crenças que nós viemos trazendo com a nossa família. Recentemente eu estava conversando com uma irmã de lá da igreja, e ela falando sobre as crenças que estão ainda arraigadas na vida dela, que essas crenças prejudicam sobremaneira as suas vidas. No coach eles chamam de crenças limitantes. O coach, isso acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, sobre crenças limitantes. São coisas que nós acreditamos, que foram colocadas em nossa cabeça desde pequeno, que essas coisas elas bloqueiam de fato as transformações e as mudanças em nossas vidas. Então, é muito comum, não sei se vocês viveram isso, mas é muito comum filhos de pessoas mais simples diferenciarem ricos de pobre. E às vezes chega assim para o filho, por exemplo, o menino às vezes quer um brinquedo mais caro, e ele diz, isso não é pra gente não, meu filho. Isso aí é só para quem tem dinheiro. Certo? Quer dizer, aquilo dali enraigou uma crença, colocou na cabeça daquela criança, e aquilo ali fica lá no subconsciente dela escondido, certo? De uma maneira que ela não consegue romper na vida, avançar, crescer, ter bons resultados, gerar talvez uma mudança de vida, e às vezes até a pessoa consegue em nível superior, consegue tudo, mas fica sempre na limitação da vida por conta dessa crença que está ali. Então, uma mudança nas crenças, certo? Você começar a enxergar, por isso que a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a renovação das crenças porque que às vezes eu gosto muito de falar disso na igreja, sobre o que Deus fala a nosso respeito, porque para você romper com uma crença advinda de uma autoridade sobre a tua vida, você precisa ter uma palavra que rompa
com aquilo como autoridade que você tem muito mais consideração ainda. Então, por exemplo, pai e mãe. Por que Deus, Jesus, ele ensina que nós devemos colocar Deus acima de tudo? Certo? Porque a autoridade máxima em nossa vida precisa ser Deus. Então Deus, a palavra de Deus é mais importante do que a palavra do nosso pai e da nossa mãe. O que Deus diz sobre mim e sobre você vale mais do que o que minha mãe e que o meu pai diz sobre mim, o que sua mãe e seu pai dizem sobre você. Se eles coincidem, ótimo. Ótimo. Mas a gente vê muitas vezes na igreja, irmãos, quem pastoreia sabe disso. Se um dia vocês tiverem essa bênção, eu creio que vocês vão ter de cuidar de pessoas, e certamente pessoas virão até você, pessoas que você nem imaginava que tinham uma par de problemas, que você imaginava que isso só acontecia nas novelas da Globo, certo? E chega para conversar e você passa a entender como existem crenças, existem coisas, traumas na vida das pessoas que resultam nas limitações dela e nas dificuldades que ela tem de mudança, de crescimento. Essas crenças precisam ser rompidas, quebradas, anuladas, né? Existem estratégias que se pode ser feito isso, mas não é sobre isso que eu queria falar. O primeiro passo é você conhecer, saber que existem coisas na tua vida que estão travadas, bloqueadas por conta dessas crenças. Por conta de crenças que você alimenta, que você mantém, ou que foram colocadas na sua cabeça sem que você nem sequer saiba que elas de fato existiam, né? Vamos agora para o inverteu alguma coisa aí, né? Vamos lá para o quinto nível. Eu pulei terceiro, quarto, quinto, sexto, acho que eu pulei, peraí. Eu pulei, certo? Tá certo. O quinto nível, que acho que eu botei 2 vezes o 4, ó. Então, 2, 3, 4, 6, 7. Onde é que está o sétimo? Bom, vamos nesse 6 mesmo, então. Vamos lá. O sexto nível é o nível da identidade, certo? Quando a gente chega nesse ponto, no ponto da identidade, do entendimento de quem nós somos, no entendimento de quem sou eu, de quem é você, quando você sabe quem você é, então o poder da mudança é ainda maior, né? Então, por quê? Porque a partir do momento em que você tem o entendimento da sua identidade, quem sou eu, certo? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem sou eu como ser humano? Quem sou eu como filho de Deus? Quem sou eu como pessoa? Você já começa a se encaixar dentro do processo que modifica que todas os outros níveis eles se tornam frágeis, né? Eles se tornam frágeis. Você pode romper com crenças, você pode aproveitar melhor suas capacidades, você vai ter domínio sobre o comportamento e o ambiente não vai ter mais influência sobre você. O ambiente não tem mais influência sobre você. Por quê? Você sabe quem você é, certo? O que as pessoas falam a seu respeito não vai fazer grande diferença para você, porque você sabe quem você é, né? O que você tem a compreensão sobre si mesmo, certo? É muito mais forte do que qualquer coisa. Então, esse entendimento da sua identidade, de quem você é como filho de Deus, é fundamental. É por isso que a Bíblia sempre fala, sempre coloca não só a parte das crenças como sendo fundamentais, mas também como da identidade como sendo algo determinante para que nós tenhamos a capacidade de mudança. Quem eu sou? Então, assim, nós somos, antes de mais nada, imagem e semelhança de Deus. É uma consciência que a gente tem. Então, sendo imagem e semelhança de Deus, eu sou um ser criativo.
Eu sou um ser, eu sou uma pessoa que influencia, eu sou uma pessoa do bem, que minhas ações elas geram virtude, eu sou uma pessoa que eu tenho capacidade de transformar o meu ambiente. Você está vendo como você sai do nível de transformador do ambiente, de fruto do ambiente passa a ser transformador do ambiente. Por quê? Porque você tem agora a consciência de quem você é. Essa consciência, esse entendimento, esse nível que a gente chega, é um nível que a Bíblia nos leva a entender quando passamos a viver a palavra de uma forma plena, né? Pleno, eu sei quem eu sou, mas de uma maneira humilde também, sem querer ser melhor do que ninguém. Porque o fato de alguém não saber quem ela é, não a faz menor do que você. Entendeu? Todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus, iguais mesmo, certo? O que vai diferenciar vai ser no dia do julgamento, certo? Jesus veio para todos, amou a todos, morreu por todos, mas alguns ou muitos não vão ficar, não vão estar, não vão poder desfrutar da bênção da vida espiritual futura por conta de não crerem nisso, né? Então nós temos essa consciência de quem nós somos, essa forte realização. Aí o último nível é o nível do propósito, né? Então esse é o nível do propósito. Esse é o nível mais importante, que quando você entende o seu propósito de vida, todas as outras, os outros níveis, eles se submetem a esse, né? Então deixa eu conseguir aqui apresentar. Então quando você entende o seu propósito de vida, quando você entende quem você é, sabe que muita coisa acaba perdendo o valor, certo? Muita coisa acaba perdendo o sentido, perdendo a razão de ser, e somente passa a ter razão de ser aquilo que está conectado com o seu propósito. Então, por exemplo, uma casa, um carro, dinheiro no banco, tudo isso, ele só tem valor para você se estiver conectado com o seu propósito. É você abandonar. O que é que Léo está se preparando para a guerra aí? Léo está se preparando para a guerra aí? Olha para isso. Vou pro mercado. Vai pro mercado, Pronto. Eu já estou terminando, Léozinho. Aguarde só mais. Oxe, no carro, eu boto no carro ali no suporte, consigo te ouvir tranquilamente. Tá bom, só faltam mais 5 minutos aí, a gente já encerra, porque já tá no finalzinho mesmo essa aula. Não foi nem uma pregação, foi mais uma aula, né? Então esse nível de propósito, o nível do propósito é o nível mais importante que a gente pode chegar, porque é o nível onde a gente não tem só a identidade de quem somos, mas a identidade também de por que fomos criados, por que estamos aqui, razão de ser. Ou seja, eu não estou aqui por nada. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo de Deus. E é isso daí que te leva ao entendimento, a compreender e a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando você chega nesse nível, você compreende porque Deus te criou. Aí eu uso o texto de João 15,16, que diz assim, João capítulo 15, versículo 16, eu vou compartilhar com vocês, que vai ser o texto de encerramento. Então aqui, peraí. O João 15,16. Deixa eu compartilhar agora aqui. O pessoal cantando ele, não? Então aqui, vamos lá. Aqui está o texto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, a fim de que tudo o quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então aqui está o nível máximo que você pode entender, é que você está aqui para dar os frutos pelos quais Deus te fez, te gerou, te criou, te escolheu, né? No dia que Deus nos escolheu, Ele nos escolheu com esse propósito, de que nós viéssemos a dar fruto,
um fruto fundamentado naquilo que ele nos deu, que ele nos escolheu, que ele nos chamou. E esse fruto que fará diferença em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, amados, você não é fruto do acaso, você não é resultado do meio. Léo, você não é resultado do meio. Não. Talvez a falta de conhecimento nos faça ser resultados do meio. Não, nós nascemos para influenciar o meio. Nós nascemos para ser agentes de transformação do ambiente. Sabendo disso, nós precisamos estar atentos aos nossos comportamentos, às nossas capacidades. Temos que romper com as crenças que nos limitam. Temos que estar perfeitamente cientes de quem nós somos diante do Senhor. Temos que entender quais são os nossos princípios e valores e adequá-los eles ao reino de Deus, para compreender o que nós estamos fazendo aqui, por que Deus nos chamou para aqui e o que nós vamos marcar esse tempo aqui na terra para a glória de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, obrigado aí pela audiência de vocês, né? Que Deus abençoe. Vamos orar para que esses homens comecem a sentir. França me mandou aqui um recado de volta dizendo que não estava se sentindo bem. Gesiel estava perguntando se era 8 horas. Eu não vou nem responder uma pergunta dessa, né? E aí, amados, mas a gente vai prosseguindo firme e forte e orando. Vamos orar para que esses homens comecem a se avivar, né? Para que haja um avivamento entre os homens dessa igreja, para que essa igreja, porque é uma igreja com homens fortes, valentes, decididos e com propósito, é uma igreja poderosa, né? E vocês são poderosos no Senhor, saibam disso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, quero te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. Eu quero te agradecer por esse momento aqui em tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de Léo e pela vida de Davi, que dispuseram, ó Pai, esses minutos para estar aqui ouvindo a tua palavra e ouvindo o teu ensino, Senhor. Eu quero, Pai, te pedir agora, Senhor, por cada homem do nosso grupo, ó Pai, desse grupo que nós fazemos parte, por Gesiel, por Marcos, eu quero pedir por Aleph, por Clisma, eu quero pedir, Senhor, Diego, ó Pai, eu quero te pedir por Eduardo, por Manuel de Marilda, por Robson, por Anderson, por João, Senhor. Quero te pedir por Júnior, ó Deus, Quintanilha, por Sérgio de Patrícia, por Wendel, Senhor. Ó Pai, se tem alguém que eu estou esquecendo aqui agora, Pai, eu também quero, Pai, que tu coloques em tuas mãos, porque tu sabes de todas as coisas. Aviva o coração desses homens para que eles venham participar junto conosco. E assim, ó Pai, vermos a tua glória se manifestar. Abençoa-nos, dá-nos uma boa noite de paz em tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar que é o seguinte, vai rolar a Universidade da Vida online, viu? Então nós vamos fazer o curso da Universidade da Vida. A gente não sabe quando é que vai voltar, então eu já vou agendar para que nós possamos fazer a Universidade da Vida online. Então, as 8 aulas da Universidade da Vida, só não vai ser o encontro, né? Mas as aulas todas nós já vamos, eu creio que dentro de 15 dias aí nós vamos estar começando, né? Através de uma ferramenta dessas aí. Tá bom, amados? Tá bom? Nós precisamos continuar fazendo o trabalho da igreja. Eu quero que dessa célula venha outras, para termos mais homens aí, né? Que vocês se tornem líderes de células também, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E a nossa reunião, independentemente de vocês terem célula ou não, nós vamos permanecer. Essa é uma reunião de homens que vai permanecer fixa e mesmo assim, paralelamente, vocês também vão poder ter a célula de vocês aí no futuro. Certo? Ó, beijo no coração. 11 horas vou estar lá na live de novo. Quem puder estar, já está convidado. Tá certo? Forte abraço e Deus abençoe. Ontem a live foi uma bênção. Foi maravilhosa. Se você puder ouvir no IGTV, no IGTV... Ah, você estava, não foi, Davi? Chegou a cair. Tipo, o tempo passou que a gente nem percebeu, né? Tava, não foi bênção. Foi bênção demais, né? Pois é. Tá, um abraço, gente. Paz, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até mais tarde. Abração. Tá.